Olá, está no ar o Jornal do Sul de Minas, nesta quarta-feira, dia 11 de maio de 2016. Bem-vindo à TV Poços. É sempre um motivo de grande satisfação termos a sua audiência, a sua companhia com a gente durante todo o dia, especialmente no Jornal do Sul de Minas, que está ao vivo agora na parte da manhã e à noite tem as reapresentações após o Telefatos, após a meia-noite. E para quem nos acompanha pela manhã, pode participar fazendo perguntas, emitindo opiniões a respeito dos assuntos que serão abordados nesta edição. O nosso telefone é o 3721-6955 e também pela rede social você pode participar através do endereço facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e participe. Hoje nós vamos falar com o contador José Donato Aparecido, vamos falar a respeito da Caldense. Houve aí uma demanda, uma disputa judicial que ele vai nos explicar melhor em relação à possibilidade de implantação de uma chapa para concorrer às eleições desse ano. Terão duas eleições, uma agora em maio, que é a do Conselho Deliberativo, e posteriormente uma em setembro para o Executivo. Tudo bem, Zé Donato? Bem-vindo. Zambrano, bom dia. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade de falar novamente para os telespectadores do TV Poços. Os amigos, hoje especialmente os amigos da Caldense que participam, que frequentam o clube, que estão lá todo dia participando da vida social e querendo sempre uma melhora, principalmente uma melhora de transparência para o clube e para benefício do associado. Essa é a nossa intenção com essa demanda que nós tivemos a justiça, tivemos êxito, graças a Deus, e graças à justiça também, no caso do doutor Edmundo, que deu uma sentença muito bem fundamentada, com base na Constituição, com base na legalidade, e a gente está simplesmente tentar fazer com que o clube seja democraticamente dos associados. Ok. Contamos também com a colaboração nessa oportunidade do Volney do Lago. Tudo bem, Volney? Bom dia, Zambrano. Bom dia, telespectadores. É sempre um prazer estar aqui junto no programa, poder colaborar aqui de alguma maneira o Jornal do Sul de Minas. Legal, nós é que temos a satisfação de recebê-lo aqui. O Volney é veterinário, também trabalha como diretor do Departamento de Meio Ambiente aqui em Poços de Caldas. Então, eu peço para a gente começar a entender e nos situar, além de nós, também os telespectadores, em relação ao histórico breve em relação a essa demanda, porque vocês queriam colocar e querem colocar uma chapa adicional para disputar as eleições executivas, que vem acontecer em setembro. Para isso, houve a necessidade de alteração de algumas leis do próprio Estatuto da Caldense. Nos fale disso, por favor, Zé Donato. O Zambrano, hoje, por coincidência, é uma coincidência muito boa até, dia 11 de maio de 2015, houve-se uma reunião na Caldense do Conselho Deliberativo para tratar de medidas que não estavam claras, principalmente para os conselheiros e para todos os associados, que até hoje não continuam claras. Aí houve intervenção, teve essa reunião lá, trataram-se muito o assunto, o presidente lá tem as atas já inclusas em processos judiciais, que talvez não caberá a gente discutir aqui agora, mas tem as atas, então ficou a cargo da Justiça e a cargo da Polícia definiu se houve ou não alguma falha lá. E os conselheiros que tinham estatuto, com base no Estatuto, obrigações de terem tomado decisões que até agora também não foram tomadas. Então isso gerou uma satisfação de sócios, no caso do Dr. Ernesto, que entrou com uma ação pedindo documentos, porque nem documentos nós não conseguimos obter na Caldense, porque não temos acesso a documentos. Então ele entrou com essa ação, aí com base nessa ação eu fiz um requerimento na Caldense, protocolei também lá, com outros 22 sócios, pedindo as mesmas informações, porque com base em conhecimentos técnicos, não só eu, mas de outros colegas também contadores lá, nós queríamos saber realmente a situação financeira do clube, que foi todo esse motivo dessa reunião de 11 de setembro do ano passado. E a partir disso teve outros processos, um desses nós questionamos no caso lá, que já questiono desde 2008, eu faço os protocolos, documentos, faço tudo por escrito, porque se tiver alguma coisa lá, se estou falando a verdade, faço por escrito protocolo, sempre documento da Caldense. E com base nisso nós entramos, eu fiz esse requerimento lá, não tive resposta desses documentos até hoje também, aí a gente entrou. E o estatuto dizia o seguinte lá, que os conselheiros deliberativos, conselho fiscal, os diretores, tesoureiros, secretários, o voto dele era um voto muito superior a qualquer outro voto e qualquer outro parâmetro constitucional mesmo, porque o voto do presidente dos conselheiros valia 12, e o meu voto como associado, que paga a mensalidade de R$225, valia somente 1.
Então, se quem está no cargo de direção tivesse a maioria do conselho, ele já partiria de principalmente quase 800 votos de vantagem na frente de qualquer outro candidato. Isto se a chapa dele fosse aceita, porque teria que ter uma apresentação de no mínimo 200 sócios regulares em dias com as suas obrigações. E outra coisa, nós não temos nem informação de quem é sócio regular lá, porque isso não tá exposto lá. Quem é sócio regular que pode concorrer a cargos eletivos e quem é o sócio que podem votar, os sócios que estão na condição de votar. Isso, como nós vamos ter eleição, acho que deveria estar claro para todo mundo lá. Processo de transparência, processo de democracia, um processo limpo para todo mundo conhecer, que a gente não tem que se indispor, talvez em secretaria, em busca de algum documento. Então esse é o fundamento de tudo. O primeiro desejo, então, é implantar um sistema de transparência dentro da estrutura da Caldense, para que os associados possam saber quem não pode e quem pode votar. Isso. Agora, isso talvez não implique em evidenciar, por exemplo, uma inadimplência de alguém, isso também não coloca a Caldense no próprio risco de dizer, olha, fulano está devendo, não pode votar? Nós, como o Vonei depois pode completar, nós como participamos de associações, nós temos as nossas obrigações e nossos direitos. Sim. Se nós, obrigações nossas, manter pagar o clube, em dia, ser cordiais com os outros associados, ser cordiais com os funcionários da Caldense, ser cordial com todos que da Caldense participam. E as obrigações nossas, nós temos essas são as obrigações, direito nosso. Se nós cumprindo todas as obrigações, não ferindo nenhum artigo do Estatuto, nós temos o direito de concorrer a cargos eletivos, nós temos o direito de votar e ser votado. Quem não está nessa condição, não pode, eu vejo que não pode se sentir menosprezado. Vai estar lá quem pode. Porque ele não vai evidenciar, você não poderia votar. Eu acho que ninguém tem que saber a razão por que não pode votar. Eu entendo que não se deve publicar isso, né? Divulgar essa inadimplência, possível inadimplência, mas é preciso ter um critério, né? Aquele que tem direito ao voto tem que exercer, né? Tem que estar, eu imagino que tem que estar em dia com a associação, com o clube, seja, não é? Eu acho que isso é um critério básico para poder exercer o direito de voto, né? Como qualquer outra associação, nós participamos de outras associações, sabemos como é que funciona tudo lá. Sem dúvida. Quem está em condições de exercer os seus direitos e quem não está em condição. Isso é regra para todo mundo tem que submeter a regras, nós submetemos as regras. Então essa é o nosso ponto de vista. Agora, Donato, só para entender melhor essa proporcionalidade de representação do voto, isso eu não entendi bem. O presidente, então, vale 12 o quê, por exemplo, e de que forma isso é contabilizado, por exemplo, no total de votos? O Estatuto, o artigo 35 e o 53, que é Isso, foi essa parte que eu li, do 35 e 53. Lá regia claramente quem tinha direito a voto e como eram as participações. Por exemplo, o associado que presta muito serviço para a Caldense, e muitos já prestaram serviços relevantes para a Caldense lá, tem direito a ter condições especiais. Mas voto é direito, todo mundo tem direito. Nem para presidente da República nós votamos 2 vezes, ou o nosso voto vale 2 vezes. Agora lá o voto dos conselheiros e dos conselheiros, da parte diretiva, presidente, vice-presidente, tesoureiro e outras coisas, valiam votos diferenciados do sócio. Então isso aí já fere o direito, fere a lei não permite isso, porque nós temos igualdade de condições, se nós estamos cumprindo com nossas obrigações e nós exigimos nossos direitos, que o direito é um voto por um, e isso foi o que o doutor Edmundo, na sentença dele, publicou com maestria, foi uma lição constitucional para todo associado e para todo cidadão que quer realmente transparência e que quer um processo democrático. Exatamente, é uma questão de democracia, né? A democracia tem que estar presente em todas as instituições nacionais, né? É inadmissível, no meu modo de ver, que tenha pessoas com voto diferenciado no tocante ao valor do voto, né? Cada indivíduo tem que ter um direito a voto e o voto tem que ter o mesmo peso, né, em qualquer situação e em qualquer instituição no país, né? Desde que se proponha a ser uma situação de democracia, né? Isso é fundamental, né? Ou seja, para esclarecer então um pouco mais, numa situação antecedente a essa resolução do juiz, a pessoa, para pleitear, concorrer a uma vaga, ela teria que sair com, vamos dizer assim, um handicap muito grande, né? Para poder ter igualdade de condições com
uma chapa indicada, por exemplo, pela diretoria, pela presidência, algo assim nesse sentido. Com certeza. Resumindo, é isso. Resumindo é esse é o resumo simples da coisa. E como tudo deve ser no clube, a parte de administração, a parte de prestação de contas deve ser simples e transparente. Uma chapa, então, para concorrer, teria que ser indicada por 200 sócios adimplentes. Adimplentes. E isso ainda, se tivesse alguma ocorrência, o presidente ainda tem o poder de indeferir essa chapa. Tinha o poder, né? Hoje, graças a Deus, está mudando isso. Conseguiram mudar. Então, pois é, e esses 2 artigos foram, então, alterados, modificados, o 35 e o 53. Justamente. O juiz, na sua decisão, ele disse que esses artigos são inconstitucionais e ilegais. E agora, dentro da associação, qualquer pessoa adimplente que tenha aí uma chapa composta também por demais componentes adimplentes, capacitados para poder assumir a presidência do clube, por exemplo, poderão concorrer em condições de igualdade. Esse é o fundamento que nós sempre buscamos, de transparência e de democracia. Mesmo se nós estamos prestando se nós nos dispomos a prestar e concorrer a algum cargo eletivo e somos eleitos por aquilo, nós não podemos cobrar benefício por aquilo. Nós temos que simplesmente atender o associado. Qualquer um que esteja na Previdência está lá porque quis. Então não podemos cobrar nada de nenhuma benesse, nenhum benefício, nada. Nós estamos lá porque o associado nos... Primeiro é um privilégio o associado votar em uma pessoa e a pessoa ser presidente de alguma associação, de alguma instituição. Esse é o nosso ponto de vista, esse é o ponto de vista, nossa chapa, eu vou até falar o nome dela aqui, nossa chapa se chama chapa 13 de maio, que é para libertar, que é uma chapa de libertação, uma chapa para que o associado possa realmente estar integrado com o clube, em todas as áreas, não só da área social, mas na área financeira, da área de gestão, da área gestacional, da área do futebol também da Caldense, que é uma parte importante também que tem lá, que tem pessoas qualificadas também que vão continuar tocando futebol da melhor forma possível. Ok. Tem aqui algumas perguntas, vamos ver. Chegaram aqui 2 participações da Márcia. Se tiver mesmo os sócios, se realmente tiver prejuízo, nós sócios teremos que pagar por isso. A Márcia mandou uma participação falando. Procede então, na realidade? O sucesso é rateado, mas a tristeza também? Lá nós somos assim, nós não sabemos as condições financeiras do clube hoje, ninguém sabe. Somente poucas pessoas que têm acesso a esses números, a esses documentos, conhecem a situação financeira do clube de verdade. A maioria ouve falar. Nessa condição é o seguinte, como nós somos sócio-cotistas, nós temos cotas do clube. Se o clube tiver superávit, nós vamos beneficiar com algum investimento que o clube vai fazer. Se o clube tiver algum déficit e esse dinheiro não estiver lá, os sócios cotistas poderão até ser chamados a cotizar a parte que lhe falta para poder cobrir esse déficit. Ok. A gente vai continuar falando nesse assunto após o intervalo. Se você tiver alguma pergunta, alguma participação, ou melhor, alguma opinião para fazer, faça a sua participação. Perguntas e opiniões, 3721-6955. 3721-6955. Para participar via rede social, o endereço é facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página e participe. Nós vamos ao intervalo, voltaremos em instantes. Móveis usados Champanhar. Mesas, cadeiras, armários de cozinha, geladeiras, fogões, camas, estofados, videogames, televisões e computadores. Tudo para a sua casa ou escritório. Compra, venda e troca. Ainda entregamos em domicílio. Venha fazer seu orçamento. Móveis usados Champanhar. Avenida Champanhar, 1468. 3712-6693. Meu dente era torto, podia comer nada, doía. Era complicado, né? Eu saía pra uma festa, ficar vergonha de sorrir. Eu vim na clínica, fiz os exames. No dia seguinte, meus dentes estavam todos prontos. Hoje eu posso sorrir, conversar tranquilamente. Muito bom. Eu imaginava que ia ficar bom, mas não ficar tão bom ficou, né? E minha vida mudou muito. Implar, referência em reconstrução do sorriso.
jantaria no restaurante Pizza Bar, um dos melhores restaurantes e pizzarias da cidade e região. Tradicionalmente conhecido pela qualidade de seus pratos da cozinha contemporânea, pela atenção especial no atendimento e por oferecer ainda porções, pizzas e massas artesanais. Um serviço completo de bar e ainda rodízio de sushi. Dispõe de 3 ambientes, deck, salão principal e mezanino, oferecendo total conforto em meio a uma arquitetura diferenciada, baseada na rusticidade, mas com muita classe e conforto. Você sofre com o nariz entupido por conta de alergia, tempo seco, poluição e ar-condicionado? Faça como milhares de pessoas que aliviaram todos estes sintomas com o uso diário do Lota. Melhore sua qualidade de vida e respire mais. Conheça o Lota higienizador nasal e veja o que ele pode fazer por você. Informações e compras online no endereço lota.com.br. A Multiplice está há 20 anos no mercado, desenvolvendo a melhor solução em sistemas para a sua empresa, com uma infraestrutura que garante o melhor suporte, o melhor treinamento e a perfeita funcionalidade do seu sistema. Contamos com uma equipe altamente capacitada para melhor atendê-lo. Utilize os nossos sistemas e faça uma excelente gestão de sua empresa. Faça-nos uma visita. Multiplice Soluções em Sistemas. Rua Barros Cobra 581, telefone 3697-0550. Você sabia que a JA Centro Automotivo Porto Seguro também atende a não segurados? É isso mesmo, oficina mecânica completa, num espaço muito agradável e confortável. JA Centro Automotivo Porto Seguro. Afinal, segurado ou não, aqui você nunca fica na mão. Avenida João Pinheiro, 1081. Ligue 3715-9550. Estamos de volta com o Jornal do Sul de Minas neste segundo bloco e falou na Caldense, mexeu no povo de Poços de Caldas, né? Muitas participações estão chegando aqui. Faça a sua também, emita a sua pergunta, a sua opinião em relação aos assuntos abordados. Nosso telefone 3721-6955. 3721-6955. Para participar via rede social, vou fazer a publicação aqui agora. O endereço é facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Nosso entrevistado de hoje é o José Donato, que nos falou aí a respeito de uma demanda de uma disputa jurídica, onde foram alterados alguns artigos da Caldense que permitem um acesso mais igualitário, vamos dizer assim, a outras chapas que pleiteiem a disputa aí da presidência executiva da instituição, da associação. Agora, são 2.980 sócios que você falou. 2.980 títulos. Esse é um patrimônio volumoso, talvez um dos maiores aqui do sul do estado, se não o maior, né? Se a gente... Em outros clubes próximos aqui a Poços de Caldas, talvez não tenha esse mesmo patrimônio, né? Hoje, se a gente analisar, por exemplo, uma média de 4 pessoas por família, daria uma média de 12 mil pessoas como associados do clube, que frequentam o clube, as academias, a área social, a área do baile, a área de tênis, a área de futebol, as piscinas do clube lá. Então, não tem uma frequência muito, assim, eu vou todo domingo, sábado, domingo eu vou no clube, às vezes meio de semana eu vou também lá, umas 2 vezes. Então a gente não vê assim com a frequência que por ter 12 mil pessoas, talvez deveriam ter. A academia talvez seja uma área mais tumultuada lá, mas o resto do clube às vezes até meio vago lá, pouca gente lá. Mas é um patrimônio de pessoas e formado por pessoas boas também, porque a maioria do pessoal que frequenta lá são pessoas boas. Todo mundo vai lá para se divertir, para ter momentos de prazer, de lazer e para que a família também possa participar dessa parte da parte de recreativa em si. Um momento de lazer para a família, eu diria dessa forma. Sem dúvida, é um universo muito grande de associados, né? Se pensar na relação de família, né? A proporção de 1 para 4, 1 para 3, eu calculo mais ou menos, porque as famílias são menores hoje, então a gente calcula mais ou menos. E isso implica numa renda razoável, quer dizer, um movimento financeiro bastante volumoso, né? Donato, você, diante dessa situação toda que envolveu aí a direção do clube, vem envolvendo a direção do clube, você tem condições de saber se existe algum risco para o patrimônio físico do clube, não?
O patrimônio físico do clube, até por questão documental, pouca gente, é o que eu falei para você, poucas pessoas conhecem como tá a parte documental do clube hoje, a parte de prestações de contas. Então, essa é uma parte que qualquer chapa que ganhar deve fazer uma auditoria ou um levantamento de contas para assumir daquela parte ali e para colocar a transparência para o sócio saber, o clube hoje está dessa forma, com pessoas qualificadas para poder fazer esse levantamento de números. Aí, a partir daí, a gente pode dar essa definição que hoje não é possível. Hoje eu acho impossível a gente qualquer um que chegar lá vai afirmar, vai ter um prejuízo patrimonial. Eu creio que não, porque o clube é um clube rentável. O clube, pelo último demonstrativo de fechamento de dezembro de 2015, o clube fechou com quase 10 milhões de receitas. Não sei, a gente tem lá, não sei como foi aplicado todas as receitas, mas são quase 10 milhões de reais. Se a gente calcular, dá uma média de 800 a 900 mil por mês de receita. Então, se bem administrado, o clube consegue, independente da situação, bem administrado, o clube consegue sanar qualquer tipo de compromisso que possa ter, sem dilapidação do patrimônio do sócio. Felizmente. Aqui tem o Antônio Paulo, ligou, participando aqui, fazendo uma pergunta para o Donato, dizendo o seguinte: você falou que os sócios poderiam participar de todas as áreas, a área social, administrativa e a área gestacional. Tem como explicar isso para a gente? A questão seria mais de gestão, mas gestacional, como nós estamos com um novo projeto para a Caldense, então vai gerar novas diretrizes de transparência, novos projetos para investimento, novos planejamentos para a Caldense. Então, tudo que é novo é mais como uma gestação mesmo, que tá brotando desse grupo que tem vários outros conselheiros e várias pessoas idôneas e próprias que estão com essa motivação de fazer nascer uma nova Caldense, fazer nascer novos rumos de administração para a Caldense. Ok, tem mais uma aqui. O Marcelo também pergunta quando será a eleição, qual será o nome da chapa e o foco. Então, são duas eleições aí. Explica, por favor, essa parte aí também dessa divisão. Então, a eleição primeira do mês de maio agora, a gente vai estar esperando o presidente do conselho definir a data correta da eleição, a partir do deferimento das chapas. Nós apresentamos nossa chapa dia 6 de maio. Apresentando a chapa, o presidente Laércio fez algumas alegações de sócios e tal. Nós já fizemos as correções devidas, apresentamos os novos componentes da chapa para o presidente. Com certeza vai ser deferido, porque está todo mundo regular, está todo mundo em dia com as suas obrigações com os sócios. Então, esse deferimento a gente conta como certo também lá, por parte do presidente, que é uma pessoa democrática também, que vai tocar o clube lá. Então, a gente pensa, tem o deferimento dessa chapa. A outra chapa concorrente, pelo nome que está ventilando, chama-se 7 de setembro, que é a chapa da posição do presidente e do presidente atual. do conselho. Essas duas chapas concorrerão ao Conselho Deliberativo. Se as duas forem deferidas, o presidente do Conselho Deliberativo, o senhor Carlos Alberto de Oliveira, terá que definir a data de eleição. Eu creio que lá próximo do dia 23 de maio em diante. Eu não sei a data. Não posso afirmar porque a gente não está lá para poder saber a data correta lá desse pleito eleitoral. A única vantagem é que todos os associados têm o voto de 1 por 1. Todo mundo é igual agora na Caldense. Então, todo mundo pode ir lá votar. Nós contamos com a presença do maior número de associados possível e que todo mundo vai e participe, porque a democracia começa com a participação. E esse é esse o intuito da chapa nossa lá. Então, primeiramente, já tocando na segunda pergunta dele ali, quais seriam os motivos? Primeiro, uma parte democrática para o clube, que o clube possa ser formado de famílias associativas, que todas as famílias possam ir para o clube no final de semana, passar um final de semana do clube. A gente vai lá um pouquinho, vai embora. Então, que a gente possa realmente participar do clube e estar no clube com a maior satisfação possível. Ok, existem algumas perguntas chegando. A Mariângela pergunta por que na atual, eu acredito que seja você, é vice do Laércio e agora montou uma chapa de oposição. Infelizmente, ela está equivocada. Eu não sou vice de nada. Eu fui presidente do Conselho Fiscal no ano de 2005 e 2006. Então, alguma parte do regimento da Caldense, do funcionamento da Caldense, eu tive conhecimento durante esses 2 anos. Quando eu era presidente, o Albert Mareca, fui conselheiro dele.
todas as reuniões do Conselho Fiscal, nós chamávamos o contador, queríamos explicações, notas, documentos. Tem que ver com o presidente. Então você vê com o presidente primeiro, que eu quero saber o que é isso aqui. Então a gente tinha essa importância, porque o dinheiro que está lá não é o dinheiro do presidente, não é o dinheiro do conselheiro fiscal, não é o dinheiro dos conselheiros deliberativos, é o dinheiro do associado. Então esse é que nós temos que tomar cuidado e essa é a nossa proposta. Todo o dinheiro do associado, o associado saber quanto que entra de dinheiro no mês, quanto que entra de convênios, porque tem convênios públicos também com a Caldense, prefeitura, alguns outros órgãos públicos que têm convênios com a Caldense. Patrocínios, então, né? que isso seja a maior transparência, que esse dinheiro veio para o convênio, seja aplicado e o sócio, e divulgado a todos os sócios. Essa é a nossa intenção. Essas são as nossas metas. Agora, não sou presidente, não sou vice-presidente do Laércio. Conversei com o Laércio até hoje uma vez na minha vida, então não tem amizade com ele, não tem nada contra ele, mas essa foi a minha definição. Não sou. Hoje, por exemplo, quem é o vice-presidente de lá é o filho dele, o Franco Martins, e o senhor Antônio Bento Gonçalves. Esses são os dois vice-presidentes dele hoje. Ok. Certamente, na sequência dos próximos dias aí, não sei se amanhã ou depois, mas nós temos um feriado nessa semana, inclusive em Poços de Caldas, né, um feriado municipal, e como o Jornal do Sul de Minas também preza pela democracia, a outra chapa que vai concorrer será convidada também, viu, Donato? Então, com certeza. Certamente vamos abrir... Processo democrático. Exatamente, vamos abrir o espaço aí para o contraditório e eu acho que é dessa forma que tem que ser. Então, o convite será feito para ambos os lados. Primeiramente, o José Donato solicitou o espaço, pessoa que é prezada por todos nós aqui na comunidade em Poços de Caldas, e então oferecemos esse espaço para que ele fale. Agora, na sequência, também vamos procurar os próximos interessados nesse mesmo espaço. Tem uma outra pergunta aqui que é interessante, eu vou fazer um breve intervalo para a gente continuar no assunto no próximo bloco, mas o Afonso ligou dizendo o seguinte: quando os filhos completam 25 anos, eles têm que se desligar do título do pai, por exemplo, né? Vamos exemplificar aqui. O pai tem o título, os filhos completaram 25 anos, tem que se desligar, deixam de ser dependentes, é isso? Isso. Exatamente. Agora, por que isso continua acontecendo? Essa é a pergunta do Afonso. Se hoje em dia mudou um pouco essa configuração da família, né? Os filhos acabam saindo mais tarde de casa, muitas vezes se casam um pouco mais tarde, com uma idade um pouco mais avançada, por volta de 30 e poucos anos, é quando eles resolvem, então, sair de casa e alçar voos próprios, né? Há uma possibilidade de alteração também desse preceito do clube? Bom, isso aí primeiro obedece um aspecto constitucional. A dependência do filho maior de 18 anos, vai até 24 anos, né? Não seria nem 25 anos, vai até 24 anos. Isso é determinado por imposto de renda e por leis federais. Então, a maioria dos clubes e associações geralmente trabalham com o princípio, ou o norte, as leis federais. Então, essa é a condição básica lá. Se no estatuto for claro e prever que o filho maior de 24 anos, até uma condição, possa ser um associado complementar ao título do pai, eu não vejo problema, desde que seja claro, desde que seja transparente e que todo mundo conheça. E ele também, a partir do momento que ele queira se associar dessa forma, como sócio dependente, parece que tem até um nome hoje lá que é sócio dependente. Não é claro porque a gente não sabe também como é que funciona, porque é bem restrito lá, que depende de uma série de condições e uma série de pessoas que detêm esses dados. A gente não tem esses dados. Mas poderia até ser, mas desde que obedeça totalmente às condições estatutárias. Então, eu acho que qualquer alteração nesse sentido necessariamente tem que passar por uma assembleia, votar isso, uma alteração estatutária, né? Não que não seja possível, né? Imagino. Tem que dar uma volta, mas é possível, né? Mas tem que ser uma coisa, nós estamos falando em democracia, né? Se o clube decidir, se o corpo de associados decidir que se possa prolongar essa dependência do filho do associado, é uma decisão do clube, né? Então, o que você falou é importantíssimo. Quem é o dono do clube? Quem é o dono do clube é o sócio. É aquele cotista que tem uma cota, que tem um voto. Então, esse é o dono do clube. Esse é o dono, ele faz parte do clube, então ele é o dono do clube. Então ele se juntar lá, a condição hoje já parece que é 500 sócios. Se juntar 500 sócios, adimplentes regulares, e quiser convocar uma assembleia justo para tratar desse assunto, para tratar de um assunto de investimento em alguma outra área. É possível. É possível. Tem que ser possível, né? Tem que ser possível. E poderia ser mais fácil, mas hoje é assim, entendeu? Poderia ser um pouco mais fácil.
Ok, é tempo da gente fazer um breve intervalo. Estamos falando da Caldense, isso daí mexe com o pessoal em Poços de Caldas, né? Muitas perguntas no início do programa. Se você quiser fazer a sua também, ligue para a TV Poços, 3721-6955. 3721-6955. Para participar via rede social, o endereço é facebook.com/Jornal do Sul de Minas. Dê um curtir na nossa página. Voltaremos em instantes. Opção Moda Masculina, a tradicional loja de ternos da região. Camisas diferenciadas, camisetas polo, sapatos, ternos. Venha conhecer a variedade em presentes e acessórios na Opção Moda Masculina. E para facilitar as compras, crediário próprio. A Opção Moda Masculina ainda aceita cartões em até 6 vezes sem juros. Opção Moda Masculina, a loja do homem elegante. Em Poços de Caldas, em 2 endereços. Prefeitura de Poços apresenta Aqui a Gente Faz e Mostra. Programa de hoje, Saúde. Para a Prefeitura de Poços de Caldas, a saúde é prioridade e os resultados de uma boa gestão estão espalhados por todo o município. Com 10 novas unidades básicas de saúde em todas as regiões, a população tem saúde de qualidade pertinho de casa, como aqui no Itamaraty, na Zona Leste, onde os moradores agora contam com uma UBS novinha. Construiu aqui no Itamaraty 3 aqui, está muito bom. Nós está perto da casa da gente, mudou muito para nós. Eu gostaria de saber se com o aumento dos postos de saúde, se aumentou também o número de médicos para o atendimento da população. Sim, seu José. Novos médicos se juntaram às equipes e atendem 8 horas por dia nas UBSs. Tem atendimento por uma equipe multidisciplinar, que inclui médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, auxiliares de enfermagem, psicólogo, preparador físico, fisioterapeuta, nutricionista. Todos eles, pelo menos para mim, toda vez que eu venho aqui, eu sou muito bem atendida. A Prefeitura ainda inaugurou em 2014 a unidade de pronto atendimento. Somente no primeiro ano de funcionamento, foram realizadas mais de 165 mil consultas. Na Policlínica, tem a nova farmácia central e o trabalho não para. Você sabia que em Poços, os pacientes acamados são atendidos pela Prefeitura em casa? É um conforto melhor para o paciente e para quem cuida. Aqui, a saúde é prioridade. É por isso que os hospitais Santa Casa e Santa Lúcia estão recebendo mais recursos. Os resultados de uma boa gestão você vê por toda a cidade. Quer conhecer mais? Então até o próximo Aqui a Gente Faz e Mostra. Ateliê da Costura Andréia Santos. Modelos sob medida de alta costura. Calças, vestidos, blusas, camisas e atendimento com horário marcado. Ligue e agende seu horário. Aluguel de vestidos longos a partir de R$ 150. Várias cores e modelos. Alugando seu vestido, ganhe um super desconto no penteado e na maquiagem. Ateliê da Costura Andréia Santos. Rua Júlia Jansante, número 40, Jardim Paraíso. 37125600. Você sabia que a JA Centro Automotivo Porto Seguro também atende a não segurados? É isso mesmo, oficina mecânica completa, num espaço muito agradável e confortável. JA Centro Automotivo Porto Seguro. Afinal, segurado ou não, aqui você nunca fica na mão. Avenida João Pinheiro, 1081. Ligue 3715-9550. A beleza. A arte. A sofisticação. A diversão. A tecnologia, a inovação. Tudo isso são sinônimos de um novo conceito de imagens aéreas.
Aeroopção. Encantadora, cativante, especial. Assim são todas as mulheres. E assim também a promoção da Unimed Poços neste mês de março. Faça um plano Unimed e ganhe 20% de desconto na primeira mensalidade. São mais de 240 médicos de todas as especialidades, os melhores hospitais e atendimento de urgência e emergência em todo o Brasil. Unimed Poços, cuidar de você. Esse é o plano. De volta com o Jornal do Sul de Minas, hoje entrevistando José Donato Aparecido, ele é contador, estamos falando aqui a respeito da situação da Caldense, né, e das possibilidades aí de implantação de novas chapas para a disputa que vai haver para o Conselho agora em maio e posteriormente em setembro para o Executivo. Contamos também com a colaboração de Volney do Lago como debatedor, presente aqui, quem somos gratos. E chegou aqui mais uma pergunta, eu quero fazer, mas antes eu quero falar a respeito da situação do futebol da Caldense, que se mostra eficiente nesses períodos anteriores aí, nesses anos anteriores. Isso alegra, eu acho que ambas as partes, né? Mesmo aqueles que disputam a presidência ou acessar alguns cargos dentro da Caldense, também se alegram com esse resultado obtido aí pela direção de futebol e tudo mais. O futebol da Caldense, eu vou ao campo, vou ao estádio, gosto do clube, sempre é motivo de alegria, e alegria para a cidade também, porque quando tem um jogo aqui, a cidade sei lá, a cidade esquenta, o pessoal anima, vamos lá ver o jogo da Caldense, então, mas não há uma participação, há muitos sócios que vão, mas não há uma participação muito grande de sócios que vão ao estádio. Então isso a Caldense poderia resgatar de alguma forma. A gente tem proposta talvez de criar algum benefício para o sócio, de pagar meia, sei lá, mas uma forma que os sócios e as suas famílias pudessem ir ao estádio, pudessem ter o estádio também como complemento da Caldense, como um complemento da parte associativa. Então essa é a nossa ideia. E veio uma pergunta aqui também em relação a isso, exatamente essa questão do futebol, porque aí nós até no intervalo falamos a respeito dessas questões de patrocínios do futebol e tudo mais, né? Existe alguma ação trabalhista, criminal contra a atual diretoria? Bom, como desde maio do ano passado, a gente já vem acompanhando a parte burocrática e jurídica da Caldense, tentando alguma informação para ter clareza sobre o que a gente pode falar. Nós ficamos sabendo de algumas ações que estão correndo, mas como corre na justiça, a gente não tem como estar divulgando muito isso lá. Há ações criminais, há ações trabalhistas, há uma ação trabalhista, uma ação criminal também lá, e uma ação civil também de feitos, de posse por não prestação de contas, então tem alguma coisa dessa forma também. Agora, posse por conselheiros. Houve um questionamento muito forte em relação à situação fiscal, né? Algum tempo atrás, até foi divulgado na imprensa e tudo mais. O que pode se falar a respeito disso? Levantou-se muitas dúvidas, houve contas, porque lá criou, o que nós podemos falar claramente é um investimento de risco, está nos documentos, está nas atas do Conselho, que o Conselho deliberou lá, esse investimento de risco. Esse investimento de risco, o que foi feito lá? Consta em documentos, essa conta foi mudada a nomenclatura dela várias vezes, não sei por que motivo o Conselho Fiscal permitiu isso, de mudar a nomenclatura dela, foi para a Caixa Documentos a regularizar, foi para investimento de risco, adiantamento de diretores. Então essas contas, esses dados, se não me engano, eu tenho quase certeza, estão com a polícia, estão com a justiça. Então a justiça que vai determinar as reais razões desse investimento e dessas mudanças de nomenclatura de contas. E são valores vultuosos, valores hoje em torno do último balanço apresentado em dezembro, 2.900 e poucos mil reais. É bastante significativo, né? Valores que tem que ser apurado aí para a saúde do clube, né? Com certeza. Ok. Bom, eu quero agradecer aqui o Zé Donato pela sua disponibilidade de vir participar com a gente e nos trazer essas informações, né? A gente amplia também o conhecimento a respeito da Caldense, né? Um clube tão importante para o desenvolvimento da cidade, está intimamente ligada à comunidade de Poços de Caldas. Então eu desejo a você uma boa continuidade no seu trabalho. Eu queria até abordar outros temas, né, fora aí da Caldense, mas o tempo acabou se extinguindo e a gente ficou nesse tema. Mas isso deixa oportunidade para suas próximas vindas aqui também. Com certeza. Um abraço, felicidades para você, viu, Donato? Obrigado. Eu só quero agradecer mais uma vez a TV Poços e o processo democrático que deve ser aberto a todos, que todo mundo deve ter oportunidade.
Pessoal, nossa chapa é a chapa 13 de maio, se Deus quiser vai ser deferida pelo presidente, está tudo regular, nós apresentamos os documentos, contamos com o voto de cada associado para a mudança da Caldense, para a transparência de todos os atos que serão feitos pelas diretorias vindouras da Caldense. Essa é a nossa proposta. Ok. Grato também, Volney, pela sua colaboração, pela disponibilidade em participar, em acrescentar com a gente hoje aí. Muito obrigado pela oportunidade. É sempre um prazer estar aqui no Jornal do Sul de Minas, junto com os amigos aqui. Tá bom. Um fraterno abraço a ambos. Eu também me despeço desejando para vocês uma boa quarta-feira. Amanhã cedo estaremos de volta. Até lá.